empreitada é boa, abra sua Bíblia em Números, capítulo 11. Nós vamos ler todo o texto. Vamos lembrar que a esta altura da jornada de Israel, ele já se livrou das amarras dos egípcios, escravidão que durara muitos séculos. Com mão poderosa o Senhor havia livrado a Israel da escravidão, e o povo está em marcha rumo à terra da promessa. E então a jornada é longa, acidentada, mas extremamente gloriosa. Nada obstante, a palavra de Deus nos revela algumas atitudes contraditórias do povo de Deus, como nós vamos ver na leitura e na meditação desse texto. Iniciamos então no verso 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, dá até fome. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-me ao teu colo como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometi a teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali comigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas de gados que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia
encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés, referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um de seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia à noite, e outro dia recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar chamou Quibrote Taavá, porquanto ali se enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Taavá partiu o povo para Azerote, e ali ficou. Seja Deus servido instruir-nos na meditação que faremos nesta página das Escrituras Sagradas. Destaco deste versículo a pergunta: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? A longa-manos do Senhor se recolheu? Ela ficou mitigada? A mão do Senhor não pôde mais ser aberta, dadivosa, expressiva sobre o seu povo? O Senhor que com a sua mão criou os céus e a terra, o Senhor que formou com as suas mãos o homem do pó da terra, o Senhor que abriu o vale, que ergueu as montanhas com as suas mãos, o Senhor que pôde dar o curso do rio com as suas mãos, agora essas mãos não podem mais abençoar. E recentemente então, a mão do Senhor forte, poderosa, que extraiu Israel do Egito como jamais se imaginaria, ela agora ficou encurtada. Eventualmente trazemos esta indagação para as nossas realidades pessoais. Inúmeras vezes já foi dito na ordem desse culto o quão pródigas são as mãos do Senhor sobre nós. Mesmo sendo infiéis, o Senhor derrama fidelidade para conosco. Sua bondade. O presbítero disse: não sei nem o que fazer com Deus, tão bom que Ele é, né? Só fazer nada com Ele, só não atrapalhando o projeto dele, já está bom, né? Deus é muito bom, sua mão é abençoadora. Mas em algumas circunstâncias específicas, quando nos vemos privados disso ou daquilo, quando eventualmente nos deparamos com uma realidade em que há prejuízo momentâneo, e lá vamos nós pensando: Deus encolheu, recolheu a sua mão, a mão do Senhor encurtou para conosco. Eu queria fazer 2 observações preliminares e depois entrar nas lições mais propriamente ditas, para nós acertarmos melhor o compasso. Eu quero afirmar que as mãos do Senhor não se encurtaram de maneira nenhuma. No entanto, nem toda fartura é sinal da bênção divina. Vamos deixar isso bem claro. Há uma tendência de nossa parte de medir a bênção divina pelo excesso, pelo transbordamento, pela fartura, e quando alguém pode exibir estas realidades, então logo alguém diz assim: Deus abençoou ele. O pobrezinho, o coitadinho, o desfavorecido, aquele que não tem
mínimo necessário, esse está afastado da bênção do Senhor. Equívoco nosso, lê do engano. Não é assim que as coisas funcionam. Não é desta maneira que o Senhor age. Israel, no momento de maior fartura, ele sofreu aqui não a bênção divina, mas a ira divina. A comida estava nos dentes deles. E o Senhor disse: vai ser um dia, 2 dias, sim, um mês inteiro. Vocês vão se enfastiar. Mas ali eles não provaram da bênção divina. Eles provaram da ira divina. Por outro lado, as mãos do Senhor não se encurtaram de maneira nenhuma. No entanto, nem toda escassez é sinal da indiferença divina. Está faltando, não deu, sobrou mais mês no fim do salário, ainda mais quando a gente está no dia 29 do mês, né? E a gente fica pensando: Deus esqueceu de mim, Deus olvidou do seu servo, Deus não está vendo as contas que eu tenho que pagar essa semana, o Senhor está pesando a sua mão sobre nós. Não, nem toda escassez é sinal da indiferença divina. O Senhor supre de maneira miraculosa. O Senhor age por caminhos que nós não podemos imaginar. De fato, tanto o aspecto colocado anteriormente da fartura como sinal da bênção, ou da escassez como sinal da indiferença, são mais frutos de algo que já se consagrou chamar de teologia da prosperidade, que não é bíblica, não é cristã, muito menos reformada, nós que somos dessa tradição. Os profetas foram jogados em cavernas, em poços. Os patriarcas padeceram. Os apóstolos foram perseguidos. E ninguém pode dizer que eles estavam alheios à bênção divina e que Deus estava indiferente a estas realidades. Nós nos espelhamos em modelos como estes, e não eventualmente de mestres do sucesso, de pessoas exitosas no padrão mundano. Aliás, isso é puro mundanismo. E infelizmente nós estamos cercados de mundanismo na igreja. Não estou me referindo ao mundo de per si. Desse a gente não deveria nem ficar escandalizado. Mas escandaliza o nosso coração quando o espírito mundano adentra o nosso estilo de vida, as nossas expectativas, a nossa teologia. E isto é absolutamente danoso. Já fizemos o contexto desta passagem, lemos este longo capítulo, ele está antecedendo aquela visita que os espias foram demandados a fazer nas terras de Canaã para ver de que maneira eles iriam adentrar a terra de Canaã. E nós conhecemos o resultado disso, capítulos 13 e 14 de Números, em que a maioria dos espias não quis enfrentar o forte exército e o povo gigante daquelas terras, mercê de haver cachos de uvas enormes e uma terra que manava leite e mel. Isso antecedendo este episódio. Não era a primeira vez que Israel mostrava murmuração, queixume, lamento. A cada passo que eles davam na saída do Egito, eles se defrontavam com uma barreira, com um problema, e ali estava propositalmente isso para eles provarem o poder de Deus. No entanto, eles só se queixavam, só reclamavam, e era falta de água, e era falta de comida, e a tudo o Senhor supria. Então nós não somos tomados aqui de surpresa, como se fosse a primeira vez que eles estivessem passando por isso. Não, tiveram provas incontestes do suprimento do Senhor na hora H. A escassez não impediu de eles serem abençoados por Deus, não precisavam de fartura. No tocante ao maná, havia até uma regra que eles deviam recolher para cada dia o suficiente, porque o Senhor mandaria sempre o suficiente para cada período de 24 horas, exceção
do sexto dia, em que eles deveriam recolher em dobro, para não ter que recolher no sétimo, o Shabat, o descanso. E o que acontecia é que quem pegava em exagero perdia, embolorava. E nós estamos aqui diante de uma realidade que não tinha geladeira, não tinha lugar que pudesse ficar bem acondicionado, nada disso. E o Senhor sempre supriu, e os que não confiavam padeciam. Meus irmãos, a mão do Senhor nunca se encurta, a mão do Senhor é pródiga e abençoadora. E eu queria aqui extrair algumas lições preciosas para nós à luz desse texto. A primeira delas, afirmar que as abençoadoras mãos do Senhor devem nos levar a cultivar a gratidão e vencer a murmuração. É preciso que enxerguemos não apenas esta passagem e tantas outras das Escrituras e a nossa própria história de vida, para de tudo isso extrair um hino de louvor ao Senhor, um canto de gratidão a Deus, um preito de reconhecimento de como as dadivosas mãos estão abertas prodigamente sobre nós, e vencermos a murmuração. Note bem, é preciso associar as duas realidades, porque fatalmente na nossa vida elas tendem a andar muito juntas, muito próximas. É quase que uma linha invisível que separa uma da outra. E é o ensejo de estarmos dando graças a Deus e glorificando o seu nome e tributando honra e ações de graças ao Senhor, e a gente de repente dá uma pisada num prego e sai xingando e brigando e amaldiçoando a vida, e melhor é morrer do que ficar vivo. Não foi o que Moisés acabou dizendo? Moisés achou pesado o seu cargo, no que aliás ele tinha toda a razão. E não era a primeira vez que ele reclamava: Senhor, houve um momento que o Senhor diz assim: eu vou deixar esse povo, fica por sua conta. Se o Senhor não vai conosco, nós não vamos sair daqui, não vamos dar um passo adiante disso. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 33. E aqui Moisés diz assim: Senhor, se é desse jeito, me mata de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. Se o Senhor é favorável a mim, me mata. Engraçado isso, né? Para dizer o mínimo. O mesmo Moisés que dava glórias a Deus. Quer dizer, se isso aconteceu com Moisés, pode acontecer conosco, mas o alerta está aqui, a advertência está aqui. A nossa língua, que instrumento poderoso. E Tiago vai fazer uma longa descrição no capítulo 3 sobre a língua, suas funções, a capacidade dela de dominar o mundo ou de levá-lo à bancarrota. E a mesma boca que bendiz ao Senhor amaldiçoa o irmão. Mas o Senhor já nos ensinou que se dizemos que amamos a Ele e odiamos ao nosso irmão, nós não estamos amando a Deus de verdade. Uma coisa é consequência da outra. As duas coisas estão casadas. As mãos do Senhor não se encurtaram. Elas são pródigas e abençoadoras. E nós precisamos observar os gestos maravilhosos do Senhor para conosco, para ao mesmo tempo cultivar a gratidão e vencer a murmuração. Porque se não cuidarmos disso, nós seremos vencidos pela murmuração. E o que não nos falta é queixumes ao redor. O que não nos falta é gente no modelo daqueles que só reclamam, que só vivem a queixar-se. Israel fora libertado de maneira inigualável. Não se tem na história conhecimento de uma saída nos moldes como se deu a saída de Israel. Eles eram escravos e necessários
para a manutenção da economia do Egito. E quem sabe pensaram em muitas alternativas de como resolver isso. Suscitaram um conflito contra os egípcios, mas como eles iriam vencer? Eles não tinham estrutura militar, não tinham lideranças. E o próprio Moisés, que poderia ter algum tipo de formação nesse sentido, porque fora criado no palácio, filho da filha de Faraó, passara 40 anos longe no deserto, cuidando de animais, de bois, de ovelhas. Agora volta com inteligência militar para resolver isso? Não. O Senhor disse: você só vai fazer o que eu te mandar. E o Senhor é que age com poder. As pragas recaem sobre o Egito, a ponto de Faraó dizer assim: não vou autorizar vocês a irem embora, por favor, vão embora, estou mandando, não precisa pedir, deixa meu povo ir, eu quero que vocês vão embora mesmo. Ficou enfastiado dos israelitas, mesmo que depois tenha mudado de ideia e tendo ido atrás deles, mas apenas para que o Senhor fosse glorificado na mortandade dos egípcios, quando o mar se fechou sobre eles. A mão poderosa do Senhor. No entanto, algum tempo depois eles estão: ai, que saudade do Egito. Ai, como era bom a gente mal e mal dormir, acordar muito cedo, fazer tijolos para as construções memoráveis. É daí que vem a expressão, as construções faraônicas, né? Que até hoje estão aí, sendo motivo de muitas explicações, né? Onde é que foi o nosso dinheirinho? E tinham saudade disso, porque a murmuração estava vencendo o cultivo da gratidão. Não seja assim conosco, não seja este o modelo da nossa vida. As abençoadoras mãos do Senhor nos levam a cultivar gratidão e vencer a murmuração. Em segundo lugar, as abençoadoras mãos do Senhor devem nos levar a confiar no Senhor e não nas nossas meras impressões. Acontecimentos geram em nós impressões, fatos, notícias, realidades mais abrangentes ou mais imediatas, naturalmente causam impressão na gente. A gente fica com a impressão. Eu estou aqui anunciando a palavra do Senhor, mas os irmãos podem estar captando uma impressão assim, uma impressão assada. Será que o pastor usou essa frase? Sempre são impressões. E quando levados por impressões, nós podemos seguir caminhos equivocados. E novamente, então, temos duas realidades em que a linha limítrofe é muito tênue. E às vezes as nossas impressões se sobrepõem à confiança no Senhor. Não pode ser assim. Nós temos que confiar no Senhor, não nos acontecimentos, não nas notícias, não no noticiário, não naquilo que nos dizem os homens por si mesmos, mas confiar no Senhor. O caminho do Senhor é perfeito, nos ensina a palavra, mas não necessariamente um caminho que a nossa mente tão finita e tão limitada consegue capturar facilmente. Hoje pela manhã o reverendo Davi nos apresentou uma belíssima mensagem, expondo a primeira página do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, sobre as genealogias. E se é uma coisa que a gente observa ali, são as situações acidentadas, os caminhos bastante intercorrentes que a história toma até chegar a Cristo, mas o Senhor estava no controle de tudo, e havia um propósito do Senhor em tudo. Talvez parássemos a certa altura daquela ordem genealógica e nós ficaríamos com uma impressão. Mas quando chegamos ao fim dela, as nossas impressões caem por terra e o que prevalece é a confiança no Senhor. O caminho do Senhor estava ali desde a chamada de Abraão até a chegada de Jesus Cristo. Não é diferente da nossa história. E é por isso que a palavra de Deus, tendo agora à nossa disposição o cânon completo, ela aponta para a glória do Senhor, esta glória que vai transbordar como as águas cobrem o mar,
sobre a terra, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Então, em confiança, nós vamos caminhando, mesmo que muitas vezes haja percalços, situações inesperadas. Vai ter maná hoje? Seremos supridos da eventual falta de carne que eles julgaram ser tão necessária para eles? E eles tinham um bom gosto, né? Eles tinham um paladar refinado, peixes, ainda mais saudável ainda, e comiam de graça. De graça? Eles eram escravos, eles não ganhavam o suficiente para comer. Provavelmente é quando havia excedente de peixes, peixe a se perder, eles davam para os escravos, e eles achavam que estavam comendo de graça. Pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas, alhos. E às vezes a gente não sabe se vai ter para dali a pouco, mas vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Nós temos provado aqui na vida da nossa igreja, quando tantas demandas se recorrem a nós, na lide missionária, na lide da ação social, nas realidades que nos conclamam a ajudar aqui, ali, acolá, e como o Senhor tem suprido miraculosamente. Porque nós temos aprendido a não ser pautados pelas meras impressões, mas sim pela confiança no Senhor. Derradeira lição para nós nessa noite. As abençoadoras mãos do Senhor nos levam a conhecer mais e mais a Deus, mesmo que eventualmente nós temos que provar da sua ira. As abençoadoras mãos do Senhor nos levam a conhecer mais a Deus, conhecê-lo de verdade. A mão do Senhor não está encurtada, ela está bem longa, ela nos alcança onde nós estamos, e ela nos dá o privilégio, o prazer, a bênção de sabermos quem é o nosso Deus, como Ele age, quais são os seus propósitos. Ele nos dá a conhecer, Ele é o Deus que se revela, Ele é o Deus que não se esconde atrás de qualquer ritual. Mas muitas vezes nós vamos conhecer mais a Deus quando é necessário provar da sua ira. Esse texto começa com a provação da ira do Senhor. O versículo 1 nos dá conta que, por causa do queixume do Senhor, o queixume do povo ao Senhor, o Senhor, ouvindo isso, acendeu-se-lhe a ira, e a ira do Senhor veio na forma de um incêndio que pegou nas pontas do arraial. Mas aí o povo foi direto para Moisés: Moisés, você faz umas orações aí muito boas, você faz umas orações assim que Deus ouve na hora, por alguma razão o Senhor ora melhor do que a gente. E Moisés orou e o Senhor mandou o corpo de bombeiros na hora, e não houve maiores danos, mas ali o povo já teve uma prova da ira do Senhor. E aí toda a narrativa nos dá conta dos queixumes, das murmurações, e eles vêm com a mesma lenga-lenga. Chega ao ponto de Moisés estar querendo resignar o seu encargo. A gente não entrou muito no mérito disso, porque tantas são as lições aqui, mas há um detalhe a se destacar. Moisés, então, tendo se queixado, Deus diz assim: então chama 70 líderes, e o Espírito que está agindo só em você, eu vou distribuir, então você vai ter mais gente para te ajudar, inclusive 2 que nem foram lá. E aí houve quem quisesse cercear esse direito deles serem profetas do Senhor, terem o Espírito do Senhor. E Moisés diz assim: tomara todo mundo tivesse o Espírito do Senhor, então não deixa eles agirem. Mas o povo continuava queixoso, lamentando-se, murmurando. E aí quando vem o grande banquete, as carnes que eles almejavam tanto, o texto termina no versículo de número 33 em diante. Nós lemos ali: a carne estava entre os dentes deles ainda, quando se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o feriu com praga muito grande. E tanto um lugar como o outro, eles já tinham se deslocado,
ganharam nomes que têm a ver com a ira do Senhor. Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E Quibrote Tavá, porque ali enterraram o povo que teve desejo das codornizes dos egípcios. Em geral, esses nomes apenas eram memoriais dessas duas realidades. Muitas vezes nós temos uma pedra, um memorial erigido para lembrar um taberá da nossa vida, em que a gente foi alvo do fogo do Senhor para corrigir os nossos caminhos. Em outro, uma pedra de nome Quibrote Tavá, porque ali manifestamos desejos equivocados, necessidades que não são as primordiais da nossa vida, e a ira do Senhor vem sobre nós. Não, eu não quero aqui desejar que a ira do Senhor recaia sobre você, ao contrário, eu quero desejar que as dadivosas mãos do Senhor se derramem prodigamente sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós vamos conhecer mais a Deus provando a sua ira, provando o seu juízo sobre nós. Ele não é um Deus de brincadeira. Ele não é um Deus que está à nossa mercê, que faz o que a gente quer, que a gente manda e determina o que ele deve fazer, e ai dele se não fizer isso, porque a gente vai procurar uma outra congregação. Dificilmente na outra congregação vai encontrar um outro Deus que não o mesmo, que é Senhor, que é soberano, que tem uma vontade, que quer o melhor para a nossa vida, que quer que nós aprendamos a cultivar gratidão e não a murmuração, que confiemos nele e não nas nossas impressões. Mas se ao fim e ao cabo for necessário que a gente aprenda pela sua ira quem é ele, ele não vai nos poupar de um taberá ou de um Quibrote Tavá. É preciso que nós aprendamos a dar glória ao Senhor em tudo. Israel custou aprender isso. E no curso da sua história mais posterior, Israel ainda manifestou muitas vezes a sua ignorância dos caminhos do Senhor. Israel dá à luz a própria igreja do Senhor, que precisa extrair lições preciosas da caminhada do povo do Senhor lá no Antigo Testamento. E muitas vezes a gente não aprende, a gente continua cometendo os mesmos deslizes. Mas o fato é que a mão do Senhor não está encurtada, a mão do Senhor não está recolhida, a mão do Senhor não foi mitigada para conosco. As mãos do Senhor dadivosamente têm sido derramadas sobre a nossa vida. Que aprendamos a glorificá-lo, a exaltá-lo, a agradecer a Ele todas as bênçãos derramadas. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém?